Boa noite, a graça e a paz do Senhor. A mensagem hoje é Um Mensageiro Fiel. Esse é o título. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Feche os seus olhos, vamos orar ao Deus. Pai querido, Deus de amor, nós nos rendemos a Ti, Senhor, e te pedimos, Pai, fala conosco nessa noite, não te cales. Usa minha vida, Pai, pela Tua graça e misericórdia, e alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade. Que corações sejam alcançados e transformados a todos quantos ouvirem esta mensagem. A Tua palavra é poderosa, uma semente infalível, inerrante. E o Senhor venha, meu Deus, revelar os Teus mistérios, aquilo que a gente ainda não sabe, aquilo que a gente ainda não conhece. Clamamos a Ti que o Senhor nos livre do opróbrio, que o Senhor nos mostre as armadilhas, que o Senhor nos alerte do perigo, que não andemos desapercebidos, distraídos, mas que olhos sejam abertos aqui nesta noite, que estejamos atentos para o que o Senhor deseja falar conosco. Assim oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o profeta Malaquias, todos sabem, o conhecido último profeta do Antigo Testamento, a última voz que ecoou ali na Antiga Aliança, o último post que Deus deixou, né, a última mensagem que Deus colocou ali, e depois 400 anos, um período de silêncio, um interlúdio, e a gente vai entender o porquê deste silêncio, né? Eu tenho algumas Bíblias lá em casa, algumas versões, eu gosto de colecionar Bíblia de papel. Eu, às vezes, vou em lugar de antiguidade para poder ver se eu encontro alguma Bíblia. E hoje eu estava olhando uma Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo, tem algumas páginas em branco. E ali eu estava meditando como Deus é poderoso, porque essas páginas ficaram em branco, porque Deus estava fazendo cumprir na história tudo o que já tinha sido dito. É como se Deus dissesse, tem muita coisa de tudo que foi dito para se cumprir. E então chegará a plenitude dos tempos, em que eu mesmo enviarei o meu Filho à terra. Em Malaquias 3, Deus promete enviar um mensageiro, um preparador do caminho do Senhor. E aí, lemos o Malaquias 4, que esse mensageiro é identificado, eis que vos enviarei o profeta Elias. E aqui, isso significa uma mensagem profética, mas não literal, né? Pelo que os judeus, eles aguardavam ali o próprio profeta Elias. Durante séculos, os judeus aguardavam o cumprimento literal dessa profecia. Nas celebrações da Páscoa, eles até deixavam um lugar vazio à mesa, esperando a chegada de Elias. É claro, Elias subiu numa carruagem de fogo, ele apareça, mas nós podemos compreender no decorrer da história que veio sim Elias,
né? João Batista ali no espírito de Elias, e nós não estamos falando de espiritismo, de kardecismo, nada disso, nós estamos falando de Bíblia, de sã doutrina. Deus estava falando de uma unção, de um jeito de se movimentar na autoridade de Deus, de algo que Deus mesmo entrega, um encargo, um cajado, uma vara. O Novo Testamento revela que Deus estava falando de alguém que viria no poder de Elias, na unção, no espírito de Elias. Então, nasceu João Batista. Depois destes 400 anos, e no mês de junho, o Júnior pregou, mas quem pregou sobre João Batista? A Ellen. E aqui nós somos ministrados a compreender ali a forma de atuação desse profeta. O próprio Jesus disse que nascido de mulher antes de João Batista, ele foi o maior, mas depois dele, ele será o menor. Do que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo sobre um mover na terra, que é algo sobrenatural, que tem a ver com aquilo que veio na dispensação da graça, que foi dado a nós, para cumprirmos o nosso chamado, para realizarmos o nosso propósito, sem faltar, sem falhar, sem errar. Jesus esclareceu que João veio no espírito de Elias, preparando o caminho, vestido com pelos de camelo, cinto de couro, pregando no deserto, assim no perfil de Elias. Elias tinha esse perfil, chamando o povo ao arrependimento. E quando perguntaram a João Batista se ele era Elias, ele somente respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele deixou em aberto, sabe? Porque essa voz, ela não calou. Assim como Elias era uma voz, João Batista também foi a voz. Nós somos a voz do que clama no deserto. Nós somos a voz do Deus que deseja alcançar vidas no deserto que é esta terra, no deserto que é este mundo caído, essa atmosfera onde o pecado ainda habita. Há uma voz que ecoa dentro de nós e ela precisa romper. Ela precisa romper com os entulhos que lançaram em nós e que lançam todos os dias. Entulhos que nos impedem de romper com questões às vezes tão basilares, coisas óbvias, fáceis de compreensão, mas que não são compreendidas por aqueles que têm um chamado no Senhor. Pois bem, depois de Malaquias, Deus permitiu o silêncio, e esse silêncio foi proposital. Nasceu João Batista, Jesus esclareceu sobre quem ele era. E assim como houve uma geração que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, Deus está preparando o caminho para a sua segunda vinda. E Ele mesmo deixou em aberto essa profecia, porque Ele disse que o espírito de Elias, essa unção de Elias vem para romper com as prisões que vêm através da idolatria, da adoração a Baal, da manipulação de Jezabel, sobre uma movimentação na terra que está acontecendo exatamente agora. Uma movimentação que não cessou. O culto a Baal não parou de acontecer. Nós podemos discernir aos olhos da fé, podemos ver, porque o culto a Baal significa o culto da vontade humana, essa manipulação que produz algo que parece a movimentação de Deus, mas não é. Traz sensações, tem até uma atmosfera que emociona, traz experiências.
Mas Deus não está nisso. Assim como houve uma geração chamada por Deus para preparar o caminho, nós também somos essa geração. Olha o que diz Apocalipse 14, de 6 a 7. Então, eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando João escreveu isso, Deus permitiu a ele que saísse do Cronos. Deus tirou João. Ele estava na ilha de Patmos e Deus subiu ele. Assim como Deus pode fazer conosco aqui quando adoramos a Ele. Estamos aqui no Vale das Orquídeas, mas Deus pode te pegar e te levar num outro lugar que não está limitado pelo Cronos, pelo espaço. Você sai da geografia, você sai do tempo, você sabe o que é isso? E João viu algo que estava para além dos dias dele. Talvez ele tenha visto os nossos dias. Talvez ele tenha visto o que está acontecendo agora nas regiões celestiais sobre as nossas cabeças. E você tem clamado ao Senhor para ver se você está preparado, para ver o que é que está acontecendo, se você está no lugar certo, caminhando na direção do teu chamado. Porque havia um anjo. Apocalipse aqui está apresentando uma igreja proclamando o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. E a pergunta é: nós estamos dispostos a guardar o que Deus está fazendo, a participar do que Deus está fazendo? Porque sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, pais contra filhos, filhos contra pais, a iniquidade aumentando, o amor se esfriando, isso a gente já está vendo há muito tempo. Talvez muitos já desistiram do evangelho, deixaram de crer, porque está vendo essas coisas faz tempo. Mas se tem algo que agora, nesse exato momento, nós podemos ver acontecer sobre a pregação do evangelho aos quatro cantos da terra, o acesso à informação, a mensagem chegando a todas as pessoas. Isso está acontecendo. Porque antes do retorno de Cristo, haverá esta pregação. E também há uma sinalização que o próprio Malaquias disse. Ele disse que haverá uma restauração da família. O propósito do espírito de Elias nunca foi apenas confrontar reis e governos desta terra. Nunca foi um propósito político e econômico. O seu propósito era restaurar a aliança. O propósito da unção de Elias é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É confrontar a movimentação manipuladora de Jezabel. É fazer com que todo lobo em pele de cordeiro seja desmascarado. É liberar a palavra profética sobre uma nação. É libertar aqueles que estão em cadeias, achando que estão adorando a Deus, mas estão adorando a Satanás. A unção de Elias é para nos usar. É o Espírito Santo movimentando em nós com essa intrepidez, essa ousadia, mas também com uma consagração. Elias tinha algo que era bem claro nele e que também ficou muito claro em João Batista. Era uma posição mais apartada do comum, dos homens comuns da época, da multidão, da movimentação, da sociedade daquela época.
eles não viam da maneira como todos viam. E Deus tem isso para nós. Nem sempre somos compreendidos pelas pessoas, mas discernimos a todos, porque temos o Espírito da sabedoria que repousa sobre nós. Antes de Deus levantar Elias, houve um homem. É sobre ele que nós vamos falar. Um mensageiro fiel. E a forma dele ser fiel vai nos tocar nessa noite. Um homem chamado Nabote, um pai de família, que se negou a vender a sua herança para Acabe e Jezabel. Antes de Deus levantar uma geração para confrontar Jezabel, Ele está procurando pessoas que não abrem mão de suas famílias. Pais que choram pelos seus filhos, pais que não negociam a herança do Senhor. É aqui que a história muda. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 21. Vai ser uma leitura um pouco maior, mas redobre a sua atenção. Deus está falando conosco. Nós vamos a partir do versículo 1 até o 29. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou se você preferir, eu vou pagar seja qual o valor for. E Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. E disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. E levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum, fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe.
ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente, assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos, sejam livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel, junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que ele se humilhou, eu não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Até o 29. Pesada a história, né? E aí a pregação está pronta. Essa história aconteceu aproximadamente 860 anos antes de Cristo. E houve um homem que abriu um caminho para o ministério de Elias. Elias foi levantado pelo Senhor para ir confrontar o rei Acabe depois da morte de Nabote. Nós vemos em Nabote uma figura de Jesus. Nós vemos ali que ele é tirado da cidade para ser apedrejado. Nós também podemos nos lembrar do mártir Estevão, ali em Atos, quando também é morto, apedrejado, aos pés de Saulo foram colocadas as roupas de Estevão. Tem uma movimentação no mundo espiritual que nós não entendemos. Precisamos do Espírito, da palavra, porque às vezes quando a gente pensa que está tudo perdido, Deus está só começando. Parecia que era tudo perdido quando Estevão morto, apedrejado, mas só estava começando. O ministério e a unção do apóstolo Paulo havia sido rasgado o céu sobre a cabeça deles. Uma unção, eu estou dizendo isso para vocês, porque a unção do Senhor, ela desce quando o céu se rasga. O sangue de Nabote rasgou o céu sobre a cabeça de Elias. Elias é levantado numa unção e vai confrontar o profeta Acabe, Jezabel. E uma vez que a palavra é liberada, decreto selado. Acabe foi o pior rei de Israel, queridos.
Dentre os 19 que passaram ali no reino do norte, Acabe acumulou sobre si o juízo de Deus, um rei fraco que se deixou levar por uma mulher tirana, adoradora de Baal, obstinada. Jezabel é o exemplo de tudo que nós não devemos fazer. Obstinada, impiedosa, orgulhosa, arrogante, manipuladora, sanguinária, perversa, fria. Jezabel estabeleceu em Israel um dos piores momentos daquele povo. Um dos piores momentos daquele povo com Deus, Israel. O povo se afastou de Deus completamente. Ela pegou os templos, os locais de adoração, os altares que eram devidos à adoração ao Deus de Israel, e ela repaginou tudo. O lugar era o mesmo, mas a atmosfera era outra. O lugar era o mesmo, mas outros deuses eram invocados, demônios eram invocados, Satanás era adorado. Ela transformou ali o que era devido a Deus, ela profanou o que era santo. O povo se prostituiu com os deuses de Jezabel e se afastou completamente do Deus de Israel. É nesse contexto que surge o tisbita, morador de Gileade, o profeta Elias, aquele que carregava uma unção para destruir os falsos profetas, para ruir os altares a Baal. Queridos, Acabe não é um exemplo bom de autoridade masculina. Ele foi levantado por Deus para ser rei, porque todo o poder emana de Deus, mas Acabe era fraco. Ele não sabia o seu lugar, nem no reinado, nem mesmo dentro de casa. Esse espírito de Jezabel, nós podemos identificar nos nossos dias, essa fragilidade dos homens dessa geração. Homens que não se posicionam. Homens que não se entendem como sacerdotes nos seus lares, como os cabeças que decidem, estão sempre tão fragilizados. Jezabel é esse movimento que muda as coisas de lugar, que muda o propósito, que muda a função. Acabe, ele não sabe qual a sua função em casa. Acabe não sabe qual a sua função no reino. Acabe não tem liderança e governo nem sobre Israel, nem sobre sua família. É bom se lembrar que só existe Jezabel porque existe Acabe. Porque Deus deu mesmo a autoridade, foi para Acabe. Se Acabe tivesse falado, mulher, sua louca, toma o seu lugar, porque eu é que dou ordem aqui. Porque ele mesmo não havia feito nenhuma trama para matar Nabote, mas foi chorar fraco. Recebeu um não e se sentiu destruído, mas a obstinada da Jezabel não sabia ouvir um não. Ei, nós começamos o mês de julho, mas por favor, não confunda perseverança com obstinação. São duas coisas bem diferentes. Perseverança pertence a Jesus, é uma virtude que provém do Espírito de Deus e tem a ver com o reino do Deus Altíssimo. Agora, a obstinação nasce no orgulho, nasce nas trevas, nasce na manipulação. Deus quer nos ensinar a ouvir alguns nãos e continuarmos perseverando. Qual a diferença? Você ouve não e fica quieto. Se Deus fechou a porta, você está chutando, você está dando pesada, você está esmurrando, você quer derrubar, você quer passar o rolo compressor, você está decretando o dia, você está confundindo a palavra do Senhor com o movimento de Baal. O movimento de Baal quer realizar a vontade humana. Eu falo, eu dou até a hora.
eu designo, eu declaro, eu profetizo. Bom, o Senhor nos diz para profetizar segundo a vontade dEle. Então, antes de profetizar, a gente precisa conhecer a vontade de um Deus que é santo, de um Deus absoluto, de um Deus poderoso que governa. A idólatra Jezabel, ela manipula, ela alicia o governo, atraindo juízo. E sabe o que mais que atraiu? A escassez, a miséria, a seca. Acabe vivia em Samaria e ele tinha um grande palácio, porque apesar da seca e a miséria já ter alcançado o povo enfrentava as duras penas, falta de alimento, falta de tudo, ao movimento jezabélico. Mas dentro do palácio tinha muita comida e tinha muito luxo. Não faltava para Jezabel não, luxo, o mais alto padrão. Às custas do sangue e suor do povo, da miséria do povo. Está percebendo o movimento de Jezabel? Manipulação das consciências, das massas. E aquele povo, na miséria, se reunia como que num mantra, numa performance, numa manipulação. Deus vendo tudo isso, Deus intervém. Deus levanta os seus para que as escamas caiam, porque Deus quer salvar. Deus não se alegra em ver as massas manipuladas. O povo sofre e geme, Deus chora. Porque Deus quer governar e Deus quer ver as famílias se alegrarem. Deus quer ver pais chegarem em casa felizes e comerem do que eles trabalharam e verem o resultado e crescerem aos poucos e construírem uma história. Deus quer tirar a frustração e a tristeza do seio das famílias, porque quando a miséria, a tristeza e a frustração entram nos lares, entra também a violência, a morte, a maldade. O espírito do anticristo ganha força. Com derramamento de sangue, quantas crianças inocentes vivendo o peso da violência, de pais revoltados. O movimento de Jezabel e Acabe vinha ali sobre aquele povo e eles desfrutavam de muito luxo. Ainda havia um outro palácio, que era o palácio de férias, ficava em Jezreel, uma região de veraneio. E quando Acabe, então, vai para lá para descansar, ele chega na varanda desse palácio e ele vê uma vinha. Ele vê uma vinha linda e bem cuidada. E quando a gente olha aqui para esse cenário, a gente também vai lembrar de quando Davi não foi para a guerra, e na varanda, na sacada da casa, também viu a esposa de um outro homem, uma mãe de uma outra família. O pecado, ele vem aliciar todo aquele que não está dentro do propósito. Há uma batalha, há uma guerra travada. E nós não podemos baixar a guarda. Eu me lembrei porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, também caiu por causa das concupiscências dos olhos, da carne. Acabe já não era um rei segundo o coração de Deus, mas aqui também foi uma armadilha. O adversário da nossa alma está sempre fazendo armadilhas para que homens caiam, para que mulheres caiam. O que vai definir a nossa queda é a nossa decisão, porque pode passar um pensamento ruim na sua cabeça, um pensamento de inveja, um pensamento de prostituição, de depravação, mas é a sua decisão que vai definir o resultado. O problema é que ele falou com Jezabel, né? Talvez ele não tivesse falado para aquela mulher depravada, mas ele disse.
ele disse que ele chegou a pensar em comprar a vinha de Nabote. Essa vinha tinha um dono. Quando Acabe chega na varanda desse palácio, ele vê e deseja a vinha de Nabote. E ele logo manda esse convite, essa oferta. Aquele pai de família poderia cobrar o preço que ele quisesse. Meu Deus, Nabote poderia ficar bilionário da noite para o dia. O rei estava oferecendo o que ele quisesse. Mas nem tudo está à venda. Dinheiro não é tudo. Este mundo está muito limitado. O ser humano, seja ele o mais poderoso e rico ou o mais pobre e com menos poder na terra, estão na mesma situação, limitados por um mundo. Mas o Deus Todo-Poderoso tem a palavra final e Ele nos instrui a respeito de princípios inegociáveis. Nabote tinha algo mais precioso do que o vil metal, um princípio inquebrável, inegociável. Ele disse, não, é minha herança, herança da minha família, não está à venda. Ei, sua família não está à venda. Sua família não precisa ser colocada na prateleira. Você não está à venda. Você já foi comprado por um alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Você tem um dono, seus filhos têm dono, sua casa tem dono. O movimento jezabélico quer nos fazer acreditar que tudo é dinheiro, que tudo é status, que tudo é fama, é poder, é aplauso. Não. Nabote, ele estava sendo fiel a Deus, um mensageiro fiel. Levítico, vamos para Levítico 25, 23. Esse versículo faz parte das leis do ano do jubileu. O ano do jubileu é o ano aceitável do Senhor. Jesus mencionou sobre ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu venha declarar, apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha o que diz a palavra, a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Tudo pertence a Deus, queridos. Nós somos apenas mordomo. Deus está dizendo, a terra em que todos nós, esse chão que nós pisamos, seja do homem mais orgulhoso ao mais humilde, pertence ao Senhor. Nós todos estamos em pé de igualdade diante de Deus, e Nabote sabia disso, porque o verdadeiro dono de tudo é o próprio Senhor. Nabote era um homem fiel a Deus, por isso não vendia a sua vinha para ninguém. E Acabe fez a proposta tentadora. A primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui nessa história é que nós vamos precisar ouvir alguns nãos da vida. Tem gente que não sabe ouvir um não. E isso é obstinação. Obstinação é bem diferente da perseverança. Obstinação é insistir em fazer a própria vontade, mesmo quando há evidências de que o caminho está errado. De quando Deus fecha uma porta, não insista, porque essa será uma insistência orgulhosa. Olha o que diz lá Jeremias 7, 24. Mas eles não me ouviram e nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. A obstinação faz isso. Porque Jezabel, por mais que ela tenha impressionado, e ela tenha até mesmo intimidado Elias, o final dela foi exatamente como a Bíblia diz, comida por cães. A carne dela foi devorada por cães. Deuteronômio 29, 19. Também vai falar sobre a obstinação.
Amém? Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. Exatamente o que o movimento de Jezabel faz. Faz a gente acreditar nas nossas próprias mentiras. Faz a gente pincelar a Bíblia e negar a Deus. Isso é obstinação. Agora, perseverança é continuar firme em um propósito correto, mesmo diante das dificuldades, mas com humildade, aprender a ouvir conselhos e mudar a rota, a estar apto a ser exortado. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12, Hebreus 10 e 36, se você já quiser deixar. Amém? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz o homem que persevera na provação. A provação vem, o não de Deus vem, aceita. Persevera no Senhor. E Hebreus 10, 36 vai dizer, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, a vinha de Nabote representa uma herança que não pode ser negociada. Existe uma vontade de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. E essa é a chamada principal, queridos. É a família e a igreja, é isso daí. Não tem muita pirueta. É cuidar dos seus filhos, é ensinar a Bíblia. E não é ensinar apenas com palavras, é ensinar com atitudes. Eles estão vendo. O que é prioridade para você? Como que é o movimento lá na sua casa? É o que todo mundo faz ou é o que Deus está te mostrando para fazer? Quais são as prioridades dos seus dias, dos seus negócios, dos seus investimentos, aquilo que você tem constituído na sua história? A vinha representa a nossa herança. Essa vinha fala da comunhão, do fruto, da aliança, da alegria de pertencermos ao Senhor. A nossa fé, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nosso ministério. O espírito deste século, o mover de Jezabel, vai nos dizer que tudo tem um preço, que você pode conseguir tudo o que você quiser. Tudo que eu quiser, eu vou pensar maior, até mesmo do que eu já quis. E muita gente conecta isso a Deus, como se pensar grande viesse de Deus. Tem gente que despreza o pobre, porque acha que Deus não é com ele, porque ele é pobre. Jesus era desprezado porque era pobre. Dentro do sinédrio não o reconheciam. A cultura judaica tem isso. Uma sinagoga, para ser aberta num lugar, é necessário 10 pessoas e, normalmente, os cabeças, os homens, precisam ser homens bem-sucedidos. Claro, eles têm uma visão muito boa da antiga aliança, a Torá, mas Jesus veio nos trazer uma nova forma de entender a Deus. Ele não nos apresenta mais um Deus juiz, ele nos apresenta um Deus que é Pai, um Deus que é misericórdia, que é bondade. E o próprio Jesus disse, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Nós precisamos chorar pelos nossos filhos. Bem-aventurado o Nabote.
Bem-aventurado aquele que não nega a herança do Senhor, que não nega o chamado de Deus, ainda que lhe custe, ainda que tenha prejuízo. Porque nem tudo é riqueza. Aliás, riqueza mesmo está lá na glória. Riqueza mesmo é onde a traça não destrói, onde o ferrugem não corrói. A vinha de Nabote não era apenas uma propriedade. Ela era uma herança recebida de Deus, um símbolo de identidade, legado, propósito. Nabote não quis vender porque a vinha dele era tão bem cuidada, e o que Acabe queria fazer? Transformar aquela vinha em uma horta. Sabe o que isso fala conosco aqui nessa noite? Todas as vezes que você olhar para o seu propósito com um olhar de utilidade e não de eternidade, você vai estar vendendo aquilo que Deus te confiou. Chamado não é utilidade. O que eu vou ganhar com isso? Qual a notoriedade? Qual o lugar que eu ganho? Qual a plataforma? Nada disso. O que Deus confiou para nós é tão precioso que este mundo ainda, da formado que está, não verá. Está preparado para nós, para toda a eternidade. O movimento de Jezabel é assim, quer fazer você acreditar que a vida é tão curta que você tem que curtir. Você não pode perder um minuto sequer de uma diversão, de um prazer. Meu Deus, é de 4 em 4 anos, pastora. Sério? Nabote nos alerta que a eternidade é longa demais para vivermos aqui de qualquer jeito. O tempo que a gente vai passar na eternidade é precioso demais para desperdiçarmos e vendermos os nossos dias. O Senhor tem todos eles contados e você não sabe quantos são. Há algo precioso. A horta, embora fosse útil, representava apenas o que era imediato, aquilo que atende à conveniência do momento. Quando Acabe quis transformar a vinha em horta, ele tentou trocar o que era sagrado pelo que era apenas momentâneo, conveniente. Ei, os seus filhos estão te observando. Parece uma coisinha tão boba, tão tola, mas não é. O inimigo é astuto. E eu não quero pôr peso nenhum. Julgo fardo religioso nas suas costas, de forma alguma. Eu só estou falando que Deus falou comigo. E não está pesado. Nem um pouco. Porque Ele tem algo tão precioso para derramar. Tem uma geração pronta para um avivamento, mas avivamento vem depois de muitas lágrimas, depois de consagração, de vida com Deus, não de uma movimentação, de quem não está entendendo a preciosidade do reino. O inimigo ainda hoje tenta nos convencer a abrir mão da nossa herança espiritual. Quem conhece o valor daquilo que Deus lhe confiou, não vende sua vinha por nenhuma oferta deste mundo. O espírito de Jezabel continua oferecendo negociações, queridos. Vamos para Apocalipse 2, do versículo 20 ao 21. Só para você entender que o espírito de Jezabel, ele está solto na terra. Olha o que Jesus vai falar para a igreja de Tiatira. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que lhe arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Tem a ver também
com essa depravação sexual. Hoje, dentro da igreja, a gente vê um movimento de jovens vindo contrário àquilo que por muito tempo foi comum. Estamos debaixo da graça sobre graça, porque a graça de Deus me perdoa. Temos visto Deus levantando jovens com consciência de santidade, com desejo de beber de uma água limpa, com desejo de oferecer uma vida pura. O Senhor tem levantado isso nos nossos dias. Mas nós somos os que vão guardar, os que vão cavar. Nós somos os pais. Nós estamos como que piso para que eles possam ir além. Nós somos estrutura. E que tipo de estrutura você é dentro de casa? Porque talvez você pense, uma bobaginha de nada. Talvez essa bobaginha é a brecha. Talvez aquela imagem que chega lá naquele grupo, que é pornográfica, que é bem fora daquilo que Deus tem para a sua vida, e você sabe disso. Talvez aquilo é a brecha que tem assolado os seus filhos. Nós somos os reparadores dos muros. Para nós existe um encargo de guardarmos nos detalhes. As raposinhas mesmo, são elas que destroem uma vinha. Não são nas grandes rochas que tropeçamos, são nas pequenas pedras. Pedregulhos estão sendo colocados diante da igreja. Será que você não percebe? Pois Nabote morreu, mas a herança perseverou. A perseverança, essa virtude que começa a ser restaurada no mês de julho. Nabote não perdeu a sua vida, mas ele ganhou. Aleluia! Parecia que era só mais um homem morto, que nada. Ele morreu pelo propósito, ele apontou para Cristo. Jezabel conseguiu matar Nabote, mas não conseguiu matar sua herança. Às vezes Deus nos chama para morrer para a nossa própria vontade, conforto, interesse, mas nunca será em vão. Não pense que você vai ficar no prejuízo, não. Talvez uma geração faça o sacrifício para que outra desfrute da herança. Foi o que aconteceu com João Batista. João Batista, para abrir o caminho para Jesus, confrontou Herodias. E sabe quem que estava movimentando em Herodias? Jezabel. O mover satânico de Jezabel. E ela pediu a cabeça do profeta. Mas a nossa cabeça já está guardada no Senhor. João Batista já estava guardado no Senhor. O nosso viver e o nosso morrer está em Cristo. O apóstolo Paulo disse isso. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele também foi decapitado. A nós cabe cumprir o nosso chamado, negar as nossas vontades, mudar o movimento de dentro da nossa casa, pagar preço de oração pelos nossos filhos. Qual foi a última vez que você se levantou para orar pelos seus filhos? Os nossos filhos, por mais desejosos que estejam por Deus, eles estão encontrando dificuldade. Porque o príncipe da potestade do ar está trazendo densas trevas sobre a terra. Mas nós precisamos rasgar o céu com as nossas orações, com a consagração da nossa vida. Consagre o seu lar. Que altos louvores tenham lá dentro da sua casa, no lugar das músicas do mundo. Você está achando que não faz diferença? Faz sim. Separe a sua casa, tire as bebidas alcoólicas lá de dentro, são brechas. Você está guardando a sua vinha. É isso mesmo, é o que Deus tem falado comigo. Purifica
o ambiente, naquilo que está no seu alcance. Estava no alcance de Nabote dizer: não, isso daqui é lugar que pertence a Deus. Não está à venda, não será profanado. O que é que está ao seu alcance? Onde é o seu reinado? A sua casa. Todo pai de família reina dentro do seu lar. A sua casa é o seu palácio. A sua família são aqueles que estão debaixo da sua cobertura. O que é que está saindo de você? Pais e mães, e agora a palavra é bem direcionada aos homens. Não seja como Acabe. Tenha pulso firme. Tome o seu lugar. Porque veio sobre a terra com o feminismo, a movimentação de mulheres oprimidas também, por causa do pecado, massacradas, violentadas, revoltadas, desse lugar de dor. Ao invés de nascer um movimento santo, nasceu um movimento ímpio. E o feminismo trouxe a mulher para o centro, e ela faz, ela acontece, ela dá ordens. E isso vai te lembrar de quem? De Jezabel. Mas Deus tem levantado um exército de mulheres também, que entenderam o seu lugar, que se submetem ao Senhor. Eu queria convidar os irmãos do louvor. Essa é a mensagem de Deus para nós. Não está à venda a nossa vinha. Não negociamos a nossa herança. Nós temos uma herança no Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor. Nos ensina a ser fiéis. Nos faça como fez com Nabote, o mensageiro fiel. Que sejamos mensageiros fiéis. Cartas vivas desse Deus que não falha. Aleluia.